Gente, boa noite a todos e todas que estão aqui. Agradeço pela disponibilidade dos nossos palestrantes. Então, hoje a gente está aqui com a Lilian e com o Kleber, que vão compartilhar com a gente um pouco, né, da trajetória profissional deles, trazendo sempre esse olhar aí do trabalho que eles vêm desenvolvendo, né, da área de voluntariado com os voluntários. Então, acho que vai ser uma noite aí muito rica, né? A ideia é que nesse primeiro momento eles contem brevemente sobre suas experiências, compartilhem algumas ferramentas, e aí depois a gente abre para ter esse momento de uma mentoria coletiva, né? Para vocês, de fato, trazerem perguntas e a gente fazer esse diálogo. Então, agradeço também aí a presença de todos vocês que estão aqui. Fiquem super à vontade no final para realmente abrir o microfone, compartilharem suas dúvidas, aqueles que preferirem mandar no chat podem mandar também. E aí, já então, gostaria de passar aqui a bola para a Lilian, para ela se apresentar e contar um pouquinho de si. Vamos lá. Então, meu nome é Lilian Paparella, eu trabalho na Itaipu Nacional. Atualmente, não estou mais como coordenadora do programa de voluntariado corporativo da Itaipu, a questão assim de uns 2 anos e meio, e hoje estou implantando um outro programa chamado Gestão da Diversidade. Mas, ao longo da minha carreira, ou parte dela dentro da empresa, eu sou uma funcionária de carreira e de longa data, o ano que vem eu já me aposento, eu passei grande parte da minha vida, mais de 2 décadas, na área de responsabilidade social. E eu fui muito feliz nessa área, porque eu tive a oportunidade de implantar o programa de voluntariado corporativo da Itaipu. É um programa que, do meu ponto de vista, fez muito sucesso. A gente, por meio dele, conseguiu levar o trabalho para conferências regionais, mundiais. Como Kleber, né, nós fizemos parte do Conselho Brasileiro de Voluntariado Corporativo, e também fomos o primeiro programa a ser implantado dentro do sistema Eletrobras, né? Então, ao longo desses anos, a gente pôde atuar, vivenciar coisas incríveis com o voluntariado corporativo. Como a gente está num grupo bastante mesclado, muito mais do que falar do programa, eu vou falar um pouco do que eu acho do que é um programa de voluntariado corporativo, seja numa empresa com fins de lucro, né, uma empresa privada, ou como a minha, por exemplo, que é uma empresa de governo, né? Mas como a importância de se ter um programa de voluntariado, até mesmo numa igreja, por exemplo, né? Eu acho que o voluntariado que a gente conhece hoje é um voluntariado um pouquinho diferente de algumas décadas atrás, né? Eu não vou fazer uma contextualização histórica, mas a gente começa com voluntariado no Brasil nas santas casas, né? As pessoas ricas ajudando entre aspas, né, as pessoas menos favorecidas, né? Então, naquela ocasião, era com roupa, com comida, eventualmente com estudo, né, no contraturno, as senhoras da sociedade indo nas escolas, né? Hoje em dia é um outro contexto, é uma outra história, e ao longo desses anos, né, a gente está falando de muitos anos, né? Nós estamos falando desde que o Brasil foi descoberto, né? Ou seja, são mais de 500 anos aí. O voluntariado passou por algumas transformações. No século XXI, ele chega muito mais como um exercício da cidadania. Eu, enquanto um cidadão, uma cidadã na sociedade, exercendo o que eu tenho de melhor, né? Os meus conhecimentos, os meus talentos, né? E o meu tempo, em prol de uma sociedade menos desigual, né? Então, todo mundo aprende com todo mundo. O que eu tenho de bom que eu posso contribuir com a sociedade? E aí a gente entra em várias questões, por exemplo, bom, eu não gosto de atuar em hospitais, mas eu sou um professor, eu quero ir para a escola, eu sou um expert neste assunto, mas eu não quero atuar nessa especialidade, eu quero simplesmente ter prazer na atuação voluntária, então eu quero ir lá cortar batata no jantar beneficente da entidade, e assim vai. Então, acho que esse contexto de voluntariado mudou, de voluntário, né? Eu, pessoa física, atuando como voluntária, mudou bastante ao longo de muitos anos, e a partir, né, eu acho que de uma década e meia para cá, mais ou menos, com muita força dentro das empresas.
E quando as empresas entram nesse contexto do voluntariado, aí sim, corporativo, que é o voluntariado corporativo é uma das iniciativas de responsabilidade social dentro das empresas que atua muito no olhar a partir dos seus empregados, olhando para a demanda que tem na sociedade e tentando fazer essa articulação, gerando riqueza. Então, quando chega, vamos falar do início dos anos 2000 para cá, é muito mais no incentivo dos seus empregados, a empresa incentivando os seus empregados para essa atuação cidadã. Então, acho que o voluntariado corporativo vem agregando muito. E se a gente levar isso para uma igreja ou para uma entidade social, do meu ponto de vista, é o mesmo processo, né? Enquanto eu estou numa entidade, eu deveria ter, ou melhor dizendo, é indicado ter um grupo coordenado, né? Um grupo organizado para uma atuação voluntária, uma atuação cidadã, a partir dos seus talentos, dos seus conhecimentos e também do seu tempo, atendendo uma demanda da entidade ou da comunidade, dos atendidos por aquela entidade social ou pelaquela comunidade. Acho que num contexto inicial é isso. Eu não sei quanto eu tenho de tempo, não sei como é que a gente vai fazer. Agora o Kleber fala um pouco, devolve e a gente vai prosseguindo, pode ser assim? Claro, claro, com certeza. Kleber, já pode se apresentar, por gentileza. Bacana. A Lilian já comentou, né, que já trabalhamos juntos há muito tempo, é um prazer estar aqui com ela e com vocês, a convite da Thalita. Eu sou o Kleber, eu trabalho atualmente no Instituto Intersemente, um instituto vinculado a uma indústria cimenteira aqui do Brasil, com atuação também fora. E entrei como responsável da temática de voluntariado, hoje já estou apoiando outras temáticas também na Regional Nordeste, mas o voluntariado é minha origem, né? Eu conheci a Lília, eu estava na outra empresa ainda, na PwC, há 15 anos atrás, quando a gente se conheceu, e eu já estou nesse meio aí há mais de 15 anos, atuando desde voluntário, como também gestor de programa de voluntariado. A fala da Lilian é muito bacana, né? Que ela contextualiza o movimento do voluntariado na nossa cultura, né? Eu vou trazer um pouco o olhar para dentro das organizações, né? Nesse período que o voluntariado evoluiu, em 2001 até 2007, mais ou menos, as empresas tinham um instituto ou uma fundação, mas com uma atuação muito isolada do negócio, onde eles discutiam independente de conselheiros, ou até mesmo com uma atuação que não tinha tema nada a ver correlacionado com a sua linha de atuação do negócio. E de 2004 até 2007, 2008 mais ou menos, desculpa, 2007 até 2014 mais ou menos, as empresas já começaram a evoluir o seu movimento para uma ação mais alinhada com o Instituto. Então, as ações sociais dos institutos passavam a ser propositiva para as empresas, né? E tentar alinhar cada vez mais o negócio com a temática social também, porque começaram a observar em um movimento de mercado de que as empresas precisavam estar antenadas a essa causa, que o social não era uma coisa isolada, que cada um fazia na sua caixinha, mas sim fazia parte desse movimento. E de 2014 para cá, a gente tem cada vez mais intenso a integração do movimento social dentro das empresas, até provocado também muito pelo ESG, e cada vez mais as empresas estão se alinhando ao negócio social e fazendo parte de conselhos dos institutos, investindo mais recurso, estando próximo das decisões e também tendo as atuações mais nas suas regiões onde tem suas operações de atuações. O Instituto acompanhou esse mesmo processo, nesse caminho, né? O ano passado, recentemente, a gente passou a ter uma atuação focada mais no Brasil. Até o ano anterior, a gente dava suporte a todos os países que tinham Operação Fabril. Levamos o nosso programa de voluntariado com o mesmo modelo que aqui do Brasil para a Argentina, para Paraguai, para Moçambique, África do Sul, Cabo Verde, para vários outros países. E a gente percebeu que era um modelo que não importava a cultura, não importava a localidade, não importava o idioma, mas o modelo por si só tinha sua força. E por que o modelo por si só tinha sua força? Apesar de ser um programa de voluntariado corporativo, em alguns países a gente teve algumas resistências, como por exemplo em Portugal, quando a gente tentou levar para o pessoal da Simpor pela primeira vez o programa, eles tinham um outro conceito local sobre voluntariado. E a gente conseguiu convencê-los da importância do nosso modelo.
O modelo do Instituto, ele é muito participativo, ele é muito aberto. Então, ele constrói junto com a comunidade. A gente não chega com nada pronto para a comunidade. A gente tem um canal de escuta que chama CDC, que é formado por representantes do poder público, do setor privado local, a gente e outras empresas que estiverem na região interesse, assim como por organizações da sociedade civil. E aí, nesse grupo, nesse cenário, a gente mapeia as oportunidades e as necessidades da comunidade, trazendo a comunidade como protagonista também das iniciativas e não só como beneficiadas, porque às vezes as empresas também chegam em uma região com uma arrogância de que ela é a dona do dinheiro, ela tem o poder, então ela determina o que é importante ou não para a sua comunidade. E não é isso que funciona. A gente tem que ter a humildade de escutar o que elas realmente querem e também ter essa relação construída para que a gente possa ter um diálogo e mostrar para ela também quando a gente não conseguir atender, porque as comunidades também têm a tendência de olhar para a empresa como aquela que vai resolver o problema que o governo não resolveu, que a sociedade não tem condições de resolver, que falta recurso para isso. Ela vê a gente como cifrão, como dinheiro. E quando a gente chega querendo construir junto, ela começa a enxergar o potencial da rede, o potencial das parcerias. E elas começam a perceber que a forma como a gente desenha, elas não ficam refém do investimento da Intersemente, elas não ficam refém do nosso programa de voluntariado. Exemplo disso, a gente tem 2 cidades que a gente já não tem mais operação fabril e que continua com os grupos, tanto esse CDC que eu comentei, que é o Comitê Intersetorial, quanto com as ações de voluntariado. Hoje eles pedem ainda recurso para a gente, óbvio, né, para uma questão até de potencializar suas iniciativas, mas a gente entra como recurso a mais, não como se a gente não fizer, eles vão fazer. E hoje, nosso recurso, eu posso dizer que ele é 1/3 do tamanho do que as ações ganham no decorrer das iniciativas. O que a gente faz hoje, se fosse limitar só o nosso orçamento, não seria nada perto do que eles conseguem mobilizar. E isso foi um prazer, assim, ver na pandemia o quanto o voluntário é rico, o voluntariado tem um potencial, porque no momento de pandemia, todo mundo despertou o seu senso de solidariedade, o seu senso de voluntariado. Só que muitos não sabiam como fazer. E quem já é voluntário nato, rapidamente tinha agilidade, tinha gestão, sabia como acolher a necessidade, como direcionar de forma estratégica. E não somente comprar cesta básica, que era uma necessidade, mas pensava além, como ajudar aquela pessoa a conquistar seu espaço, a conseguir se recolocar no mercado de trabalho, conseguir se tornar um empreendedor e ter renda, conseguir crédito. Então, tinha outro olhar para a situação. A gente teve alguns depoimentos muito ricos assim nesse processo de aprendizagem. Uma região falou assim, olha, o CRAS da cidade nos procurou para a gente apoiá-los a organizar a lista de receptores das doações para um grupo, o CRAS estava doando para outro, que era para a família cadastrada no Bolsa Família, no cadastro único, aí estava as igrejas, cada igreja dando para o seu público na sua região, e tinha família que estava naquela semana pegando 5 cestas básicas, enquanto outras famílias não estavam tendo acesso a nenhuma, ou porque ela nem estava cadastrada no acesso no cadastro único, porque ela não estava em vulnerabilidade antes da pandemia, ou porque ela não pertence a alguma igreja, ou porque ela não tinha um contato, então tinha gente recebendo 4 e gente não recebendo nenhuma. Aí o CRAS chegou para a gente e falou assim, vocês podem reunir o grupo de vocês para o WhatsApp, soltar lá, vamos fazer uma lista única dessas famílias beneficiadas, vamos unificar esse cadastro de necessidade e a gente direcionar conforme a real necessidade. E aí, se for uma família que precisa realmente de 2, a gente direciona 2, e assim a gente consegue atender a comunidade de forma mais assertiva. Para mim, isso é o maior avanço e a evolução do movimento social. E a riqueza de ser construído comitês para poder se estruturar. A riqueza de você ter esse diálogo aberto para qualquer situação você ser abordado. Você ter esse elo de confiança que as pessoas sabem seus limites e sabem com que elas podem contar. A gente teve depoimento no Rio Grande do Sul uma vez de uma pessoa que levantou no meio de um evento e falou, gostaria de dar um depoimento. Antes eu batia na porta da fábrica ou do instituto pedindo um fogão, pedindo um botijão, pedindo coisas materiais para ajudar as famílias, ajudar as organizações. Hoje eu chego aqui para vocês pedindo curso, pedindo conteúdo, pedindo informação, porque cada vez que eu aprendo com vocês, eu preciso menos de uma doação, porque eu ajudo as pessoas a criarem outro caminho para não precisar chegar até o processo de doação. Então, o voluntariado tem uma riqueza de compartilhar experiências, de compartilhar habilidades e competências que a gente aprende muito com ele, porque ele nos tira da zona de conforto e faz a gente vivenciar experiências que, às vezes, na rotina de trabalho a gente não vivenciaria,
Então, eles nos desenvolvem como pessoa e como profissional, e também desenvolvem nossas comunidades que têm o potencial de ter nossa capacidade técnica, nossa experiência profissional à disposição deles em situações que, às vezes, eles não teriam fácil acesso e conexão para isso. Aí, para encerrar minha fala, só para trazer um pouquinho mais em desenho, né, do que como a gente trabalha em parceria, eu gostaria que a Thalita passasse um videozinho institucional nosso, que eu compartilhei com ela antes, que é um vídeo que a gente usa de sensibilização para nossas oficinas nos territórios, que mostra o quanto que a união é a nossa força, né? Que a presença das pessoas, que o modelo de construção coletiva faz parte da nossa essência, do nosso DNA social. Vou compartilhar. Depois eu quero comentar umas coisas que o Kleber falou bem legais aí, porque eu acho que vale a gente dar uma reforçada, viu, Thalita? Com certeza, com certeza. Eu falei muito rápido, porque é pouco tempo, é muita informação, gente. Depois, muita informação, minutos, eu também sofri. Prever um ciclo muito melhor. Hoje, recentemente, trabalhamos que apenas uma atração. Tá dando algum problema? Só para mim ou para vocês? Não, mas veja a legenda, dá uma lida na legenda, porque o som tá horrível. Iniciadas no Brasil foram compartilhadas. E hoje, a estratégia de investimento social está presente em todos os países onde há unidades de produção. Um modelo que valoriza parcerias, as iniciativas se inseriram nas estruturas das diferentes localidades. O voluntariado liderado pelos sócios O HBO eu não tentei baixar, não nem fechei, né? Eu acho que HBO tem que pagar para baixar. Davi, joga. e fazer a diferença. A transformação só é possível porque você ensina mais pessoas a caminharem juntas. A gente pode compartilhar também o link do vídeo aqui para vocês no chat, que aí depois vocês podem ver com mais calma, com mais qualidade de som, que às vezes com a legenda a gente dispersa, não pega todo o conteúdo. Vou compartilhar também com vocês um estudo que a gente concluiu em 2020 com uma pesquisadora de Harvard que fez uma entrevista e alguns processos, tanto por escutativa direta quanto por amostragem, e fez uma publicação, né, uma sistematização do impacto do voluntariado do ponto de vista dos voluntários e da sua comunidade. Então, traz indicadores bem interessantes, é um material rico em leitura, que traz também bens de mercado, como é a tendência do modelo de voluntariado, traz depoimentos de pessoas voluntárias e beneficiadas. Então, eu vou compartilhar com vocês, é bem interessante depois vocês passarem um olho nesse material. Uhum.
Agora eu passo a palavra de volta para a Thalita ou para a Lilian. Fiquem à vontade também se alguém tiver alguma dúvida. Lilian, quer comentar o que o Kleber trouxe? Eu acho que o Kleber trouxe já o modelo de uma empresa, né? Mas o que eu gostaria de reforçar é que a gente, toda vez que vai atuar como voluntário ou coordenar grupos de voluntários, a gente tem sempre que tomar o cuidado, e o Kleber falou isso e falou muito bem, eu diria com 2 pontos. Envolver todos os atores que têm relação direta ou indireta para o diálogo, porque quando todo mundo está envolvido, a gente consegue tirar uma demanda legitimada e construir com todos a melhor solução. Então, eu só queria reforçar isso, porque isso é fundamental. Eventualmente, e não é que não é meritório, por exemplo, a questão da doação. A doação é importante. Se a gente não tivesse cesta básica, a gente não tinha voluntário para organizar a lista, né, Kleber? Então, precisou da doação para estar. Mas doador é doador. Voluntário é quem dedica seu tempo, seu conhecimento e seu talento. Seja ele contando uma história, ou fazendo plano estratégico de alguma coisa, ou melhorando um processo. Mas não que não seja meritório a questão da doação. Ao contrário, né, como o exemplo que a gente acabou de dar, é super importante. Mas voluntariado é ação. É você botar toda a tua energia e transformar a vida da comunidade que você está inserido e expandir isso, né, para outras pessoas, para que forme sempre uma corrente de transformação. Não diria uma corrente de transformação, eu gosto mais do que corrente do bem. Ela é uma corrente do bem, mas é muito mais, né? Não é só o bem, é uma transformação mesmo onde a gente está inserido. A gente vai ter as perguntas agora, Thalita? Sim. Acho que a gente já pode abrir para as perguntas, agradecer aí pela fala do Kleber e da Lilian, que foi super rica. E até para aquecer aí o pessoal, que eu sei que demora um pouquinho para sair a primeira pergunta, então eu vou facilitar e eu mesma já vou aqui levantar minha mão e fazer uma pergunta. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, né? Como a gente tornar esse trabalho voluntário um trabalho sério, que as pessoas se comprometam, porque eu acho que uma dificuldade que às vezes a gente encontra é aquele voluntário que eu tinha uma chefe que brincava, né? Que veste a camisa do voluntário, ou seja, tudo bem se amanhã eu chegar um pouco atrasada, tudo bem se semana que vem eu faltar, né? É só voluntário, né? Mas a gente sabe que muitos de vocês que têm organizações sociais, vocês contam muito com os voluntários, vocês dependem muito dele. Então, como a gente conseguir transmitir essa seriedade, né? E ter voluntários, de fato, assim, comprometidos, né? Que encaram com seriedade esse trabalho que é muito digno, né? Falo eu ou falo o Kleber primeiro? Kleber, quer falar primeiro? Como vocês preferirem. Pode falar, Lilian. Então tá, eu acho que são dois pontos aqui, tá? O primeiro, quando é o voluntário, quando eu me voluntario para estar em uma entidade social, eu tenho que assinar um termo de adesão ao serviço voluntário. É um termo que já está muito claro ali, o meu papel e até onde eu vou me comprometer, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Outra coisa que a gente, quando forma grupos de voluntários para atuar, a gente faz combinados, né? É a mesma, como eu costumo falar para a turma lá, se você se comprometeu a acordar às 6 horas da manhã no sábado para fazer uma gincana, não vai acordar às 6 horas da manhã, aquelas crianças, porque não tem graça. Então, não se comprometa aí, entendeu? Não dá para fazer corpo mole. Não, eu estou comprometido. Trabalho voluntário, estou falando de uma atividade, né? Agora, voluntariado é compromisso, né? Você tem quando você treina os voluntários, quando você forma voluntários, a gente sempre faz aquelas perguntinhas, né? Do que você gosta de fazer, por que você quer fazer, né? Onde você quer atuar, qual a tua causa, para a pessoa refletir para ver se realmente é isso que ela quer. Então, quando sou eu, pessoa física, que vou me voluntariar numa entidade, eu assino o termo, né? E aí, quem está recebendo voluntários tem que deixar bem claro que a atuação voluntária é uma atuação de compromisso. E não tem nenhum problema você chegar em determinado momento e falar, olha, não quero mais fazer isso. Ok, mas é como na empresa, você não chega de um dia para o outro e sai, né? Você negocia.
com a pessoa que está coordenando o seu trabalho. É a mesma coisa o voluntariado. O serviço voluntário é sério, tem o rigor dos compromissos, ele só não tem remuneração. Você está lá no exercício da sua cidadania. Eu acho que isso é bem importante, essa questão do compromisso com o serviço voluntário, sabe? Eu diria isso, Kleber, e você? Eu diria, reforçando o que você falou, né, que já falou muito bem, de que uma das coisas que eu uso muito como estratégia para poder já ir filtrando as pessoas descompromissadas no meio do caminho é fazer uma lista de interesses, uma lista de inscrição, esses treinamentos, que daí você da lista de inscrição para o treinamento já cai uns 10%. Aí no treinamento, você repactua no final do treinamento, às vezes até de forma assim, olha, pensa, amanhã você me dá uma outra resposta, você se reinscreve amanhã, alguma coisa assim, porque às vezes a pessoa fica intimidada ali, presente no treinamento e tal, em querer continuar. E aí, para o treinamento, sempre convidar um número maior de gente do que você precisa, porque imprevistos acontecem, e no voluntariado é óbvio que é prioridade na vida da pessoa, o voluntariado não é igual um trabalho que ele deixa de ser remunerado e ele é penalizado se ele falta. Então, o voluntariado tem essa permissão, por mais que a gente fale que era compromisso, eles, se precisarem, eles não vão priorizar, não porque eles sejam descompromissados, às vezes é por imprevistos mesmo. A única coisa que eu recomendo de complementamento para tomar cuidado, que eu já fui em ação voluntária, que com tanto medo de quem estava organizando em faltar voluntário, permitiu muitos voluntários e as pessoas ficaram ociosas. Isso também não é positivo, porque depois você tem um problema de gente ociosa te demandando atenção e querendo que você dê o que fazer para a pessoa, e você tem um número de pessoas insatisfeitas porque foi para fazer algo e se sente subutilizada. Então, você tem que ter aí uma linha tênue, um equilíbrio de quanto que você chama de uma certa reserva, mas sem ser um excesso e ficar sem fazer nada. Então, você não pode ficar com uma ação descoberta. Então, se você só reserva uma pessoa para uma pintura de um muro, dando um exemplo, essa pessoa falta, ou para dar uma palestra, você só conta com uma pessoa, essa pessoa falta, você não vai ter aquele serviço. Então, você não pode contar com uma só. Contar com 4, não vai ter espaço para as 4. Então, conta com 2, com 3, porque em dupla pode ter um trabalho bacana, se as 2 estiverem presentes. Se uma falta, já vai ter outras 2 presentes, ou pelo menos uma você vai conseguir garantir. O risco é menor de você ficar na mão e da pessoa ficar sobrecarregada. E você contar com mais gente também, às vezes uma dupla, eu conto muito com duplas para dar palestra, porque eu acho bacana que as pessoas também aprendem, elas também se sentem confortáveis em ter mais alguém com ela, em compartilhar aquele momento, aquela experiência, porque às vezes o voluntário também é inseguro, porque uma coisa é ele tratar com a rotina dele de trabalho, às vezes ele está até usando aquela experiência que ele tem no dia a dia como rotina, mas é um público novo. É um grupo novo, então ele também fica inseguro. Eu fico inseguro em vir aqui falar com vocês. Eu fico inseguro em cada momento que eu tenho algum espaço para poder compartilhar, porque é uma responsabilidade grande o que a gente vai passar de mensagem ou não. A influência que a gente pode fazer na vida das pessoas, é só a gente estar presente num evento, a gente já pode ser um motivador, um desmotivador. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todo esse carinho e essa atenção, esse processo do voluntariado. A inscrição, o treinamento já é uma boa régua, que quem está afim mesmo é um pouco mais trabalhoso, mas já vai filtrando, porque daí você já vai percebendo que quem não está disponível nem para participar do treinamento é porque não vai te deixar na mão na hora de realização. No caso de ações que não necessariamente precisam de um treinamento técnico, você pode fazer uma palestra de sensibilização. Eu gosto muito de fazer isso, fazer uma conversa para contar quem é a organização, qual é a ação, para conscientizar a pessoa daquilo que ela vai trabalhar e qual que é o compromisso, para criar vínculo entre as pessoas que vão ser voluntárias, fazer alguma dinâmica, alguma atividade, alguma coisa que elas criem um vínculo entre elas, ter um momento antes de se conhecer, mostrar fotos de onde ela vai, mostrar um exemplo do que ela vai fazer, o que é esperado dela, quais papéis e responsabilidades é esperado, e aí não só trazendo como assim, atividade, Lilian, você vai ter que pintar um muro, eu espero que você pinte um muro. Não, é trazer, Lilian, esse muro tem uma importância para a instituição. Esse muro é de uma instituição que acolhe crianças, acolhe idosos, e a aparência faz parte do bem-estar, da qualidade de vida deles. A cor que você vai colocar aí vai alegrar. Então, você contextualizar aquela atividade, com um simples pintar de muro, você conta uma história. E aí a pessoa vai se apegar, não pela pintura, mas sim pela história por trás. Na hora dela faltar, ela vai pensar, poxa, eu não estou deixando de pintar 1 metro de muro, eu estou deixando uma família, uma criança, uma comunidade desamparada se eu não for naquele compromisso. Então, conscientizar ela pelo objetivo maior, pela causa, e não necessariamente pela ação. E tem mais um detalhe. Nesse caso, quando já tem a ação pronta, né?
mas existem muitos, e talvez seja até a maioria das ações, né, Kleber, que a gente constrói junto com o voluntário. Então, ele está super comprometido porque o desejo dele na ação está lá. Então, se eu dei essa opinião, eu tenho é uma questão de honra, sabe? Então, eu acho que seria também um ponto que a gente deve levar em consideração, sempre convidar os atores para construir junto a atividade. Nossa, perfeito, excelente resposta. Eu acho que o legal do processo seletivo, como o Kleber comentou, não só para a organização social, porque você tem um filtro de quem vai ser aquele voluntário, mas acho que para o próprio voluntário isso mostra a seriedade, né, do compromisso que ele está assumindo. Pô, então não é só bater aqui na porta, erguer a mão que eu estou dentro, né? Não, assim, eles estão avaliando se eu vou ter as habilidades necessárias, as competências necessárias para realizar esse trabalho. Então, acho que até para o próprio voluntário ele já vai com outra postura sabendo disso, né? Super legal. Kiara, passo para você fazer a sua pergunta. Olá, gente, boa noite. Primeiro, obrigada aí pelas respostas, já consegui anotar várias dicas. E aí, para complementar, né, eu tenho um desafio a mais. Eu trabalho numa ONG atualmente, em que ela iniciou majoritariamente com voluntários. Então, hoje em dia, a gente tem contratados, mas a gente ainda atua com um time de voluntários, então a gente está passando por uma nova leva e estamos tentando entender como que a gente, além de manter esses voluntários engajados, como que a gente mantém o acompanhamento deles, porque a gente trabalha remotamente. Então, toda a nossa operação ela é remota. A gente não vê os voluntários, eles não têm que comparecer. Então, assim, como é que a gente está tentando descobrir, né, e eu também, como é que eu posso engajá-los, fazer esse acompanhamento, mas também sem pressionar demais e também sem deixar muito espaço, sabe? Aquela coisa de nem deixar no ócio, nem acumular também e levar muitas demandas para eles. E aí, se vocês puderem me trazer iluminações acerca disso, agradeceria. Vou eu, Kleber? Pode? Eu posso falar que eu tenho um exemplo concreto, né? Depois eu também tenho um, bem bom. É sempre o que não falta na vida da gente. Verdade. Bora lá, ano passado, no momento de pandemia, eu fui procurado por uma ONG, o Favela Inc., que fica no Rio de Janeiro, com essa mesma demanda que você está trazendo. Eles me pediram um apoio, aí eu atuei como voluntário, né, junto com a equipe de RH da organização, de como que a gente conseguiria manter o engajamento e o compromisso dos voluntários que chegava via plataforma Tados para eles. Aí eu comentei assim, a primeira coisa, você precisa se perguntar para o voluntário o que ele quer. O que ele espera nesse momento? E às vezes ser transparente, às vezes marcar uma conversa com o voluntário e falar, olha, nesse momento, por um cenário da instituição, a gente está com uma demanda reduzida. Você poderia, se você ficar à vontade em apoiar com menos frequência ou não, mas quero deixar aqui o canal aberto, dizer que você é importante para a gente, mas é que nesse cenário que a gente está hoje, eu não vou ter muito o que te trazer de demanda, mas não significa que eu não vou ter no próximo mês, na próxima semana. Então, ter essa relação, ele vai entender também se você tem esse diálogo. Outras coisas que eu falo é de trazer para o voluntário também coisas que podem ser ganhos. Então, às vezes, a instituição pode trazer uma oportunidade, quando ela não tem uma demanda, dele ter uma relação com o beneficiado, de fazer algumas rodadas de conversa, algum bate-papo, tentar fazer interação entre voluntários de organizações diferentes, fazer uma pesquisa com os voluntários, o que eles têm de interesse em comum, que eles gostariam de se desenvolver como voluntários, e tentar algum outro voluntário para dar palestra para ele, para alguma coisa que ele queira se desenvolver. E aproveitar esse momento mais ocioso do voluntário para qualificá-lo para você e para a sociedade, né? Então, eles fizeram isso lá. Como eles estavam com menos demanda por uma questão da comunidade de não poder estar presente, eles começaram a fazer rodadas de palestras, de diálogos, repensar junto com os voluntários alguns aspectos, alguns fluxos da organização, até mesmo a missão da organização. Foi algo bem bacana, eles conseguiram manter o engajamento de quem realmente acreditava e estava afim da causa, e ao mesmo tempo foram bem transparentes com os voluntários de que a demanda havia diminuído e que eles estavam tentando aprender junto. Então, chamou o voluntário assim, cara, vamos desenhar junto o seu escopo de atividade? Vamos desenhar junto a sua demanda? O que você gostaria de fazer? O que eu preciso vai até aqui. Até onde você queria mais? Porque, às vezes, o voluntário tem um olhar que, às vezes, você nem é uma demanda para você, mas ele tem uma experiência, uma malícia, que ele pode falar, poxa, eu acho que vocês poderiam melhorar o site de vocês. Ele pode trazer dicas complementares. E aí ele traz demandas que vocês nem sabiam que tinha. Você fala, que legal, você está afim de fazer isso comigo? Então, vem.
e aí você também vai ter uma oportunidade de outras coisas que você às vezes não está no seu radar. Às vezes você está muito na sua rotina daquela demanda específica que você está pensando e não vê que ele poderia estar contribuindo de coisas diferentes dentro da organização. Eu acho que a pergunta dela é bem interessante, porque assim, o que eu noto muitas vezes, Kleber, é que as pessoas elas entendem que o grupo de voluntários é um grupo à parte no contexto da empresa, da entidade, enfim. E não é. Ele é mais um grupo que quem coordena a empresa ou o trabalho tem que coordenar. Então, acho que isso que o Kleber falou, de trazer para perto, dialogar e deixar claro, é como uma equipe de trabalho. A gente, numa reunião de trabalho, a gente divide as tarefas e alguém monitora essas tarefas, faz follow-up dessas tarefas, cobra essas tarefas. É a mesma coisa que o grupo de voluntários. A gente tem que saber o porquê que eles estão ali, para que eles estão ali, e, eventualmente, repactuar, fazer novos acordos sobre a atuação, inclusive fazendo isso que o Kleber falou, ouvindo eles. Mas quando eu tenho a demanda e eu passo a demanda para os voluntários, então quem passa quem coordena o trabalho. Então tem que coordenar o trabalho da mesma forma que eu coordeno um CLT, por exemplo, né? Acho que a gente explicou para você. Será que explicavam para ela, Kleber? Conseguimos te explicar, Kiara? Conseguiu sim, conseguiu trazer. Já anotei várias dicas. Eu acho que isso de perguntar o que mais o voluntário quer, né? Eu acho que é algo que não é tão comumente pensado. A gente senta, faz o acordo, mas não abre esse espaço para o que mais você espera ou o que mais você poderia estar fazendo e gostaria. Então, acho que isso vai colaborar e também essa coisa de tentar unir, né, as duas equipes, tanto de voluntários quanto de contratados. Toma cuidado com o que você vai perguntar, com o que ele quer, porque às vezes o que ele quer não é o que a entidade precisa. Então, também, né, Kleber, tem que ter essa dosagem aí de o que ele pode querer o que ele quiser, mas o que ele quer, o que a gente precisa, e precisa deixar claro os limites, tanto da criatividade... que como que a gente quer também pode ser muito para eles, porque às vezes tem instituição que espera do voluntário um super-herói, sufoca o voluntário, e aí ele fica desconfortável, ele não sabe dizer não, porque ele acredita na causa, mas aí ele fica participando, mas não com aquela motivação que ele teria antes. Então, o diálogo é o segredo, gente. Para chegar no equilíbrio dos dois lados, o que é interesse de um e do outro, e como que os interesses se somam, é o diálogo. É criar canais, é criar conversas, criar grupos de escuta, rodas de diálogo, caixinha de sugestões e críticas, canais até confidenciais, para que a pessoa possa se manifestar também, fazer sua avaliação. Enfim, pensar alternativas de monitorar, de ter esse termômetro do quanto que o seu voluntário está feliz ou não em estar sendo voluntário com você e vice-versa. Dar feedback para voluntário também é importante, gente. Tem voluntário que ele é muito despreparado, que às vezes a gente tem que puxar a orelha. Não é porque é voluntário que a gente vai passar a mão e deixar fazer qualquer coisa, porque às vezes ele entrega metade do que a gente está querendo e prejudica o nosso trabalho. E a gente tem que chamar a atenção dele e adverti-lo. Com cuidado, com zelo, como a gente faria com qualquer outro profissional da empresa, mas às vezes uma chamada para conversa e falar, olha, a gente tinha uma expectativa diferente, você não entregou como foi o combinado, será que entendemos errado o que era a intenção de cada um? E repactuar isso e até trazer o cara assim, cara, você quer mesmo continuar sendo parceiro e ser firme? Como que a gente pode melhorar daqui para frente? Então, o cuidado de como vai dar o feedback, mas o feedback também é importante. Eu acho que a construção da atividade ela deve ser coletiva com o voluntário, porque se ele está lá, ele pode dar dicas. Esse é o momento de você trazer o voluntário e estabelecer com ele os acordos. Mas na hora da atividade, ele tem que cumprir o que está acordado. Lilian, você ficou no mudo. Você apertou alguma coisa. Mas desculpa, gente. Uma coisa é a construção da atividade, outra coisa é a execução da atividade. São coisas diferentes. Então, na hora de construir a atividade, eu acho que todo mundo tem que dar opinião, todo mundo tem que conversar, tem que ficar estabelecido e claro para todos. Agora, a execução é monitoramento, e é monitoramento de quem coordena, e aí sim é tudo isso que a gente está falando, né?
dar o feedback, fazer uma avaliação final, verificar o que foi ponto positivo e negativo, para a gente ponto de melhoria para o próximo, né? Acho que é isso. Excelente. Fernando, pode fazer sua pergunta. Oi, boa noite. Eu sou envolvido no voluntariado há algum tempo também. Durante 10 anos eu fui envolvido através da religião, através do voluntariado religioso e tal. E durante os 2 últimos anos eu tenho uma agência de intercâmbio social, onde eu promovo viagens de impacto, né? Viagens com voluntariado. Mas a minha curiosidade, que eu gostaria da resposta de ambos, é sobre quais seriam as maiores necessidades ou desafios dos programas de voluntariado dentro das organizações do privado mesmo, né? Dos desafios que existem para um programa de voluntariado, por exemplo, da Itaipu, né? Quais seriam os desafios, né? Porque como líder religioso que fui, etc., tinha algumas facilidades, porque a religião ela te ajuda muito a mobilizar a gente em muitos aspectos, né? E eu gostaria de saber disso também, para saber de que forma a gente poderia também contribuir para o sistema privado, né? Para as empresas, de alguma forma, o que a gente que tem uma bagagem de mobilização, uma bagagem de ações transformadoras pode contribuir para o voluntariado corporativo. Então, vamos lá. Vamos separar esse bife. Vamos separar esse bife aí. Então, vamos lá. Quais são os desafios de uma empresa, por exemplo, implantar um programa de voluntariado, Fernando? Bom, eu vou te dizer a minha experiência quando eu implantei o programa na Itaipu, tá? E ajudei algumas pessoas a implantar também. Vamos lá, em outras empresas, né? A primeira coisa que a gente sempre faz, inclusive de qualquer programa social, isso daí, para mim, é quase que uma regra. A gente faz um diagnóstico. Nesse caso, é uma pesquisa entre os colaboradores. Então, assim, a empresa, ela quer manter, ela quer implantar um programa, mas ela precisa ouvir os seus colaboradores para saber o que é que eles querem. Porque o voluntariado corporativo, ele parte do desejo do empregado. Aí, a partir desse desejo do empregado, essas pesquisas que a gente faz, quais são as causas, você quer atuar presencial, virtual, como você quer atuar, uma vez por semana, 2 vezes, final de semana, à tarde, de manhã, tudo isso sai na pesquisa. Aí a gente tem um retrato do perfil, pelo menos da maioria dos empregados da empresa. Por outro lado, você olha para aonde nós vamos atuar. Vamos atuar em entidades sociais? Vamos criar atividades próprias da empresa? Por exemplo, vamos reunir um grupo de empregados e vamos limpar um rio? Vamos limpar uma praça? Não, nós vamos ajudar as entidades. Por exemplo, eu tinha um grupo lá que ajudava as entidades sociais na área de gestão. Então, eram economistas, engenheiros, contadores, administradores, que na sua expertise era essa área de atuação deles. Então, eles queriam ajudar as entidades a gerir melhor o seu negócio, né? Seja os recursos financeiros, materiais e econômicos. Então, eu tinha um time que ajudava as entidades na expertise que eles tinham profissional, né? Nas habilidades profissionais, no conhecimento profissional. Então, a gente precisa entender o perfil e conhecer da demanda social e fazer essa roda girar. O voluntariado corporativo é um tripé, né? Que tem que trabalhar junto. O desejo do empregado, as demandas sociais legítimas, naquilo que a empresa pode oferecer e fazer essa articulação. E quando esse tripé trabalha bem feitinho, você consegue gerar um impacto tão importante na sociedade que você pode provocar, inclusive, a criação de políticas públicas. Então, o grande ponto, a grande sacada do negócio é você fazer essa roda funcionar, esse tripé funcionar de maneira que influencie, transforme a vida das pessoas, mas também que influencie em políticas públicas. Então, eu diria que, muito francamente, assim, é um desafio muito gostoso, porque você precisa tomar o cuidado de ouvir as pessoas, entender o desejo e fazer aquele desejo ser colocado em prática da melhor maneira possível, gerando transformação social. Acho que é isso. Kleber?
Faltou, meu filho? Fala alguma coisa de bom também para o pessoal aqui que está com a gente. Não, mas desafio nem necessariamente é bom, né? O nosso grande desafio, eu acho que até pelo segmento da nossa indústria, né? E eu vejo que de muitas empresas também é um desafio similar, é a questão orçamentária. Quando se trata de investimento social, de voluntariado, de todas as demandas, e em momentos de crises, ou crises econômicas, ou crises do setor, ou crises públicas, enfim, em momentos de qualquer crise, a primeira coisa que se corta, que se reduz, é o investimento na causa social. E isso é algo que, para a gente, é muito instável. Então, esse período de pandemia, a gente viu algumas pesquisas puxadas pelo CBVE, pela BISC, que são alguns órgãos que têm hábito de criar pesquisas, né, bianuais, anuais, na temática de voluntariado social, que o investimento caiu absurdamente, mais de 30%, 40%, num momento que é um momento de maior necessidade ainda na causa social. Mas é porque ou algumas organizações está atrelado o seu orçamento ao faturamento da empresa e proporcionalmente o faturamento cai o investimento, ou porque o cenário está precisando de ser mais reservador mesmo, né? Mais conservador. E aí isso acaba refletindo no nosso cenário. Então, o orçamento, para mim, é um desafio, e eu vejo que para muitas empresas também é um grande desafio. Para muitas organizações, eu vejo que um grande desafio no voluntariado é a frequência dos voluntários, é o compromisso, né? Desse pessoal, é essa fidelização, que foi já comentada aqui pela Chiara, né? Essa fidelização é um desafio constante, porque a rotatividade no social também é muito grande, tanto nas lideranças das organizações, porque muitas vezes muda conselho, muda quem é o gestor do programa, quanto para os voluntários, que às vezes ele muda de região, muda seu momento de vida e muda e está sempre mudando. Então, o segredo é, nunca ache que você está bem o suficiente. Eu falo que eu estou numa empresa que mais de 15 anos faz programas de voluntariado. A gente continua fazendo treinamento como se fosse o primeiro ano, o primeiro momento de voluntários, porque sempre tem alguém novo. A gente está sempre sensibilizando, ou no mínimo repactuando o conceito. E assim, depois de 3 anos que eu não ia para território, esse ano a gente fez uma rodada de idas para territórios. Eu conversava com pessoas e falei, gente, mas você já ouviu falando essa palestra similar a essa? Esse slide, inclusive, eu já usei outras 2, 3 vezes com você. Mas para a pessoa é algo novo, porque no momento de vida dela que ela está hoje, ela enxerga aquilo de forma diferente. Então, a gente nunca pode ter arrogância como gestor de programas ou como empresas, de que a gente já está em um modelo que já está ótimo, já está ok, não precisamos cuidar dele. A gente tem que estar sempre cuidando como se ele estivesse começando, como se ele fosse novo, sempre pensando no reconhecimento, estando atento às tendências de mercado. Eu acho que essa pandemia trouxe muitas informações sobre saúde mental, sobre tecnologia, e muitas empresas não conseguiram pegar essa malícia. Muitos programas de voluntariado, muitas organizações não conseguiram se atualizar. Eu falo pelo meu próprio público. Eu vejo que todos já estão querendo migrar, da mesma forma que no momento de pandemia tiveram que migrar do presencial para o virtual de forma com uma ruptura muito grande, assim, tipo, em curto tempo teve que mudar de um modelo para o outro. Eu vejo que agora eles querem fazer um modelo inverso. Eles querem sair do virtual e voltar totalmente para o presencial de novo. Não, gente, não existe mais isso. A pandemia trouxe um novo cenário. As pessoas aprenderam a usar tecnologia quem não usava. A tecnologia chegou, mesmo que lentamente, em muitas comunidades, em muitas pessoas que não tinham acesso à educação digital. Então, a gente tem que levar isso em consideração agora. Não dá para a gente ignorar e voltar ao modelo antigo. Então, a gente tem que continuar sendo um modelo, no mínimo, híbrido, porque a gente tem gosto para tudo, mas a gente tem que tomar esses cuidados com as tendências, com os movimentos do mercado e estar antenado a ele, estar sempre envolvido em alguma coisa, lendo em alguma coisa sobre isso. E essas pesquisas que BISC, GIF, CBVE, que são as maiores organizações que têm esse olhar para a causa de voluntariado, fazem, são 3 organizações muito importantes, está no radar de vocês, para vocês verem sempre o que é publicado por eles, eventos gratuitos que eles promovem, tem muita palestra, muitas coisas que eles fazem de forma gratuita, e isso é muito bom para a gente se manter aquecido, se manter entendendo qual que é os problemas, se é um problema só nosso, se é um problema coletivo, no momento da sociedade
está passando por aquele problema. Então, é uma recomendação que eu deixo assim, para vocês que querem gerir ou que querem conhecer mais, estar atento aos grupos de voluntariados institucionais que existem. Em Curitiba tem um grupo de estudos de voluntariado, em São Paulo tem um grupo de estudos de voluntariado, em Minas tem um grupo de estudos de voluntariado. Então, alguns estados já têm uns grupos estaduais que debatem o tema, e tem a rede de voluntariado empresarial, que é o CBVE, que inclusive lançou recentemente um prêmio chamado Prêmio Aplaude, um prêmio super rico, que reconhecia práticas de voluntariado, e está para divulgar em agosto os resultados. E a gente teve um número de inscritos até menor do que a gente esperava, né? Pela proposta do tema, porque às vezes as pessoas não se informam, não vão atrás de conhecer o que os grupos fazem. Mas veja, Kleber, você está falando de desafios, né? A questão do orçamento. Eu também acho que o orçamento sempre foi um grande problema. Mas nessa proposta, as empresas, estou falando inclusive da pandemia, as empresas também tiveram que se reinventar. Então, não foi só o programa de voluntariado. E programa de voluntariado é anual. Você trabalha no ano vigente tudo aquilo que você precisa e inicia o ano conversando com todo mundo de novo. E como você mesmo falou, e eu concordo super, dando treinamento e estimulando novos, porque a mudança é muito grande, né? Então, essa questão do desafio de orçamento, eu acho que é uma coisa que é importante, mas com os novos é anual, todo ano você tem que começar como se começasse tudo de novo, e essa questão de desafios com a pandemia, eu acho que não foi, na minha opinião, né? Não foi só com os programas sociais, foi com tudo que a gente faz dentro de uma empresa. Nós tivemos que nos reinventar mesmo, e agora estamos reinventando de novo, porque tem um grupo que quer trabalhar híbrido, tem um grupo que quer trabalhar, gostou do home office, e o outro quer voltar presencial, porque não aguenta mais ficar em casa. Eu acho que é um abacaxi aí que as empresas vão ter que descascar em todas as suas áreas, né? Perfeito, muito bom. Então, para a gente encerrar, Lilian, Kleber, não sei se vocês queriam, né, uma fala final, uma dica final aí para a galera sair daqui realmente já fervilhando aí com as ideias e pensando aí em como estruturar ou aprimorar a sua área de voluntariado. Então, acho que a gente pode fechar assim com uma última frase assim de cada um dos dois, por gentileza. Ok, Kleber? Kleber? Eu estou procurando uma frase de impacto que eu gosto de usar, que não é minha, mas eu adoro falar ela. Pode ir falando. Então, quando você procura, falo eu, tá? Bom, o que eu acho, gente? Muito francamente, eu acho, pela minha experiência, é lógico, né? Eu não só coordenei grupos, mas eu também sou voluntária, sou até hoje voluntária, né? Em várias entidades. Agora a gente está trabalhando até voluntariando em conselhos consultivos, enfim. Mas o que eu acho? Eu acho que cada um de nós tem um papel na sociedade. Eu acredito muito que a gente deixar de olhar só para o nosso umbiguinho e olhar para a sociedade, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de transformar vidas, inclusive a nossa. Eu nunca usei o termo os que são beneficiados da ação que a gente vai executar. Eu sempre acho que beneficiados são todas as pessoas que fazem parte dessa ação, tanto os atendidos, como os voluntários, como a entidade, como a empresa, como a sociedade de modo geral. Porque quando você bota essa força, essa energia, você bota para transformar vidas, né? Então, eu acredito muito nessa atuação voluntária, eu acredito muito na boa vontade das pessoas quando elas se colocam à disposição, e o monte de aprendizado que vem de relacionamento, de lidar com a diversidade, lidar com diversidade e adversidade. Então, o lance né, a chave, né, a bola de ouro é a gente entender o porquê que nós estamos fazendo isso e para quê, né? E fazer uma coisa organizada como qualquer outro projeto, programa das nossas empresas ou das instituições que a gente está inserido, né? Acho que esse é a grande mensagem que eu deixaria, que olhem com carinho para a atuação voluntária, porque ela transforma vidas. Muito bom. Eu vou fazer 2, tá, gente? Era para ter só uma frase, mas eu vou trazer dois pontos.
A primeira, para mim, eu gosto muito da Vânia Dalmi, que fala que o voluntariado ele tem uma receita composta por 4 elementos essenciais, que é a qualificação, que é o talento e a habilidade de quem executa o trabalho, a satisfação, que é estar de acordo com os valores pessoais, a doação, que é a entrega de horas de vida a favor do próximo, e a realização, compromisso com o sucesso. Então, para mim, ela é uma pessoa que eu estudei muito, né, quando eu estava me capacitando como voluntário e como gestor de voluntariado, que ela traz muito de que o voluntariado não é só ter algo para fazer nas horas vagas, algo para poder fazer ficar bem na foto, para poder fazer horas para a faculdade, para poder postar nas redes sociais. É assumir um trabalho que não é só para você, é para assumir um trabalho que transforma o futuro, que é injusto e desigual, para ser mais justo e mais igual, né? Em direção de uma solução que não necessariamente precisa ser grande, mas precisa ser eficiente. E aí, para finalizar agora, vou trazer uma frase que eu gosto de usar, que é: ter boas intenções apenas não basta. É somente através da ação que as nossas intenções se materializam e demonstramos quem realmente somos. Construímos o nosso ser e expressamos nossa indignação numa prática capaz de influenciar a sociedade. Então, aqui reforça muito a questão do ir para a ação, não só ficar na fala ou só ter a boa vontade, mas de ter essa construção colaborativa, de ter essa conversa, e a alma do negócio é o diálogo. Então, essa aqui é a mensagem que eu gostaria de finalizar com vocês, na véspera de um feriado, véspera das minhas férias. Eu estou aqui encerrando o meu período de trabalho antes de férias com vocês, super feliz em estar aqui. E precisando, me procurem nas redes sociais, Kleber Silva no LinkedIn, pode procurar por mim, conversar, tiver mais alguma dúvida, em algum momento no meio do processo, quiser alguma opinião, pode interagir com a gente, fiquem à vontade. Perfeito. Lilian, pode falar. Não, eu também quero agradecer a todos vocês. Eu não tenho LinkedIn, mas eu tenho rede social e vocês, a Argo, têm meus contatos. Se alguém quiser conversar comigo, eu também estou inteiramente à disposição. Eu desejo muita sorte para todos vocês, que vocês trilhem um caminho aí com muita sabedoria e harmonia, viu? Um abração para todos e bom feriado. Gente, muitíssimo obrigada, Kleber, Lilian, obrigada pela disponibilidade, pela fala de vocês, véspera de feriado, como vocês mesmos trouxeram, e ver uma sala cheia aqui é muito legal. Então, super obrigada mesmo pela disponibilidade, vocês trouxeram aí muitas contribuições a partir da experiência de vocês, tenho certeza que o pessoal aproveitou muito, as perguntas foram excelentes também, então, muito obrigada. Gente, como de praxe, eu vou encaminhar aqui no chat aquele famoso link, formulário, para vocês preencherem, por favor, para a gente é muito importante a avaliação de vocês de cada encontro, de cada aula que a gente oferece aqui na comunidade, justamente para a gente poder ir aprimorando sempre esse nosso trabalho. Então, eu vou encaminhar aqui. E aí, qualquer outra dúvida que vocês tiverem, fico super à disposição. Mas, gente, de novo, mais uma vez, Kleber e Lilian, muito obrigada. E obrigada também a todo mundo que participou aqui do evento hoje. Bom feriado para vocês amanhã, gente. Tchau, fiquem bem. Um beijinho. Tchau, tchau.